Olá, meu nome é Kailen Tegger e eu leio tarô. A partir dessa semana eu vou começar a postar vídeos abordando histórias que eu vivenciei e que eu vi acontecerem, ou seja, leituras que eu fiz no passado, sem falar quem são as consulentes, tá? Então são leituras que eu fiz no passado e assuntos, questões que se concretizaram, previsões que se concretizaram a partir das minhas leituras, tá? Como eu disse, não vou revelar quem são os consulentes, a não ser que sejam histórias minhas ou histórias de pessoas muito familiares ou pessoas muito próximas que eu posso compartilhar sem problema e com a autorização delas, tá? O que eu quero falar para vocês? Quando eu faço a leitura do tarô, muito dificilmente uma resposta é dada a partir de um único arcano, tá? É possível você dar conselhos a partir de um único arcano, tá? Porque o arcano, seja ele maior ou menor, ele traz em si uma simbologia, ele traz uma história, um mito, vários mitos que são determinados, que vêm já sendo lidos daquela maneira há séculos e que comprovadamente, ou pela experiência, né, pelo conhecimento tácito, é real aquilo. O que acontece? Quando eu estou lendo as cartas, eu faço uma leitura geral, eu abro as cartas como se fosse um croupier, né? Faço... o consulente faz uma pergunta e eu peço para ele tirar uma carta. Dificilmente uma carta só responde, tá? Às vezes acontece, mas dificilmente uma só responde. Ela pode dar um conselho. Mas para fazer uma previsão futura ou até para interagir com o passado, eu vejo muito passado na minha leitura também, e como ele vai influenciar o futuro, né, as tuas escolhas. Dificilmente uma carta só vai responder, tá? Então o que acontece? Eu peço que a pessoa comece a tirar outras cartas. Eu chamo isso de formar uma frase. O tarô, ele me dá uma informação formando uma frase que é escrita pelos arcanos, tá? Quando essa frase está completa, o sentido das cartas, ele acontece a partir da interação de todas elas, tá? Então, o sentido clássico de cada uma delas, a interpretação clássica de cada uma delas, não necessariamente é exatamente o que eu vou ler. Então, você juntando e unindo várias cartas, você pode ter uma interpretação bastante alterada, tá? Não que ela perca aquele sentido, mas ela vai dizer alguma coisa diferente, uma coisa a mais, ela vai ter ali um significado um pouco diferente. O que acontece é que às vezes histórias muito legais são mostradas pelas cartas, seja visualmente ou seja descritivamente nessa frase, o que eu chamo de frase, tá? Então, são essas histórias que eu quero contar para vocês, tá? Mais do que falar sobre o arcano, o que ele normalmente significa, o que tem nos livros, o que ele te indicaria para você fazer nessa semana, ou no mês, ou nesse ano, qual é o arcano do ano, tudo isso é viável, mas eu resolvi escolher um outro ângulo da minha experiência para compartilhar com vocês, tá? O primeiro arcano que eu vou tratar vai ser a papisa, tá? Por quê? Porque eu assisti uma peça de teatro maravilhosa, até eu vou deixar indicado aqui embaixo, tá? Que se chama Pra Não Morrer, aqui de Curitiba, eu sou de Curitiba, tá? E a personagem é uma personagem única, é uma mulher maravilhosa, interpretada pela atriz Nena Inoue, que personifica a papisa de uma maneira incrível, tá? Então me inspirei por essa peça e vou, no próximo vídeo, depois desse, eu vou falar da papisa e contar histórias que eu li aí pelo caminho. Beijo!